que aparece em diversos momentos da nossa vida. Seja diante de uma entrevista de emprego, diante de uma palestra, de algum compromisso, uma prova na escola, um vestibular, a gente é tomado por um sentimento de ansiedade. O que esse sentimento faz com a gente? Ele faz a gente se sentir insegura em algumas situações, com o coração acelerado, às vezes com a boca seca, né? A gente se sente inseguro, com medo de não dar conta de fazer aquilo para o qual a gente foi chamado, né? É um sentimento que toma conta da gente, ele entra na nossa mente e faz a gente acreditar que não é capaz, né? Então esse sentimento a gente tem que tentar vencer, né? Tem que tentar enfrentar, porque se nós sabemos que nós somos capazes, então não tem por que nos sentirmos ansiosos, né? Há casos que a ansiedade vira uma doença, vira patologia, tem que ser tratada, né, com um médico, com um especialista, e são situações que acontecem com a gente. Alguma vez na vida alguém passa por situação de ansiedade, extremamente normal, mas a gente não pode se deixar levar por esse sentimento. Entender que a ansiedade nos acomete, né, já é um sinal de que a gente vai conseguir superar. Por exemplo, eu tenho que apresentar um trabalho na faculdade, eu estou nervosa, eu estou ansiosa. Mas por que eu estou ansiosa? Eu estudei o conteúdo? Estudei, então não tem por que ficar ansiosa, ficar preocupada de que eu vou dar conta. Eu tenho que apresentar um projeto no meu trabalho. Eu estou preparada? Eu estudei aquilo? Eu tenho confiança naquilo que eu preciso passar? Então não preciso ficar ansiosa, a gente tem que convencer a nossa mente, entender que a gente sabe o assunto que a gente vai tratar e que a gente dá conta, né? A gente não pode deixar o sentimento superar o nosso conhecimento. Pode passar. Os tipos de ansiedade. Tem 4 tipos que são os mais comuns. O transtorno de ansiedade generalizada, ele é o tipo mais comum, né? Na maioria dos casos, ele tem uma ação um pouco mais prolongada, né? A pessoa está sempre preocupada, como se alguma coisa importante fosse acontecer a qualquer momento. A adrenalina fica mil, a pessoa fica meio na defensiva. Eu vou ficar meio assim de butuca, né? Meio ligado, porque vai acontecer alguma coisa. A síndrome do pânico também é um dos tipos de ansiedade mais conhecidos, que a pessoa tem sintomas realmente que ela acha muitas vezes que está infartando, por exemplo. Que o coração dispara, a boca fica seca, muitas vezes tem a queda da glicose, a pessoa desmaia, se sente incomodada em lugares fechados, né? Porque a ansiedade tomou conta realmente da pessoa. Ela não conseguiu se controlar, manter o equilíbrio diante de alguma situação, e a ansiedade exagerou o nível e virou uma síndrome. Pode passar, Bruno. Um outro tipo de ansiedade, ansiedade social ou fobia social, onde a pessoa, por exemplo, se estivesse aqui, pode parar, ela se sentiria meio incomodada no meio de tanta gente. A aglomeração faz a pessoa se sentir ansiosa, ela sente medo diante daquela multidão, diante do lugar em que ela está inserida. E um outro tipo também que é bem comum é o transtorno obsessivo compulsivo, né, que é conhecido como TOC. O TOC, ele faz a pessoa ter comportamentos repetitivos, comportamentos que a pessoa não consegue controlar. Por exemplo, manias. Eu tenho mania de roer unha. Então aconteceu alguma coisa que me deixou nervosa e eu comecei a roer unha. E isso se torna um hábito, se torna um vício, digamos assim. E é um tipo de ansiedade também, porque a pessoa está nervosa, ela vai roer a unha para tentar se acalmar. Só que vira um círculo vicioso. Quanto mais ela roe a unha para se acalmar, depois que a ansiedade abaixa um pouquinho, ela fala, nossa, eu roí a unha de novo, eu não poderia ter feito. Ela fica nervosa e rói de novo. Então vira um ciclo e que tem que ser tratado muitas vezes com terapia e com medicamentos também. Durante as crises de ansiedade, fica mais difícil falar, porque às vezes a pessoa transpira em excesso, casos de nervosismo, dificuldade de concentração, e naturalmente algumas pessoas já são mais expostas, suscetíveis a ter crise de ansiedade, seja por conta de histórico familiar, ou porque foi desenvolvendo isso realmente ao longo da vida, né? Então, está mencionando aqui que tem uma série de fatores, como genética, eventos traumáticos,
características da personalidade, doenças físicas, estresse, entre outros motivos que causam a ansiedade. Mais um. E aqui descreve o que uma pessoa ansiosa em muitos momentos sente, né? Você pode estar tendo uma crise e ninguém saber, porque é uma coisa interior. O coração acelera, as mãos tremem, a pessoa tem medo de morrer, medo de desmaiar, medo de enlouquecer. Você senta e fica quieto, fingindo estar tudo bem, porque ninguém entenderia. Então ainda tem muito preconceito com a pessoa que é ansiosa e a pessoa que é depressiva, né? Então muitas vezes a pessoa sofre calada, porque se ela for expor aquilo que ela está sentindo, vai ser julgada. Ah, mas você está sofrendo à toa, você é fraca, falta de ter o que fazer, tem que aprender a se controlar. Mas às vezes é muito mais forte do que a pessoa, esse sentimento. Então a gente tem que ter empatia, né? Sensibilidade diante daquilo que o outro sente. O que para mim pode ser assim, uma causa de grande estresse, grande ansiedade, para a Jo pode não ser nada, né? E já pensou, eu estou diante de uma situação, de um problema que eu reajo de tal forma que ela fala para mim, para de ser boba, não precisa ficar assim, é frescura. Né? Isso acaba piorando ainda mais. Então a gente tem que ter empatia, se colocar no lugar do próximo sempre, porque em algum momento a gente pode ser acometido desse sentimento também, né? Então a gente nunca pode julgar o que a outra pessoa está sentindo. Pode passar mais um, Bruno? E muitas vezes os quadros ansiosos costumam evoluir para quadro depressivo, né? Inclusive o estresse pode ser o ponto de partida disso. Eu estou muito ansiosa, muito estressada no meu trabalho e pode ter algum momento que eu não vou conseguir fazer alguma atividade, vou me sentir frustrada e consequentemente a depressão vai vir, porque eu vou ficar com pensamentos, eu não sou capaz, eu não dou conta de fazer nada, fulano faz melhor que eu demoro muito para fazer as coisas. E aí esse quadro que inicialmente era uma ansiedade acaba se tornando uma depressão. Né? Então, as duas patologias estão intimamente ligadas. Né? E os sintomas da depressão e da ansiedade podem ser muito parecidos e acabarem se misturando. Por exemplo, mudanças no apetite, sono, cansaço, aperto no peito, pensamento acelerado, irritabilidade. São alguns sintomas da ansiedade que podem aparecer também juntamente com a depressão. A depressão é um distúrbio emocional que é caracterizado por uma tristeza profunda. Não assim, aconteceu alguma coisa, hoje eu fiquei triste. Esse tipo de tristeza é comum. Sei lá, devia ter feito alguma coisa, não fiz, fiquei chateada. Tudo bem, é um tipo de tristeza que dá e passa. Agora, a depressão é uma tristeza mais crônica, né, mais profunda, mais sofrida, onde a pessoa muitas vezes se fecha. Ela não quer sair de casa, ela só fica trancada no quarto, com pensamentos que fazem ela se sentir ainda mais debilitada. Ela se sente incomodando as pessoas à volta dela. Não faço nada certo. Nossa, eu também só dou trabalho para todo mundo. Eu não sirvo para nada. Acho que Deus devia me levar. Então, esses pensamentos passam muito pela cabeça da pessoa depressiva. E muitas vezes tem o rótulo, não tem Deus no coração, não tem nada a fazer, tem que arrumar uma mala de roupa para passar. Aí a depressão vai embora, mas não é assim, né? A depressão é uma doença. E hoje em dia está cada vez mais crítico esse quadro, porque pessoas com os cargos, pessoas da igreja, por exemplo, o padre Fábio de Mello, o padre Marcelo Rossi, tem quadro de depressão, de síndrome do pânico. Então não é falta de Deus, não é falta de ter o que fazer, né? A doença vem, acomete a pessoa e ela tem que dar um jeito de sair daquele quadro, contando com a ajuda de quem está próximo, né? Tem que ter uma rede de apoio para resgatar essa pessoa e ajudar ela a sair desse quadro de depressão, que pode muitas vezes evoluir para um quadro de suicídio. Aqui fazendo uma comparação, né, entre ansiedade e depressão. A ansiedade, a pessoa reage diante de alguma coisa que pode acontecer. A pessoa sofre por uma coisa que talvez aconteça. Talvez não, geralmente não, né? Como diz o meu marido, é uma pré-ocupação. Isso é ansiedade, faz a pessoa pensar lá na frente
e sofrer. E o sentimento que ela tem é de medo. Ai, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Ai, não vou dar conta. Então a pessoa fica ansiosa e ela tem um medo constante. No caso da depressão, é uma reação a uma perda passada, alguma coisa que já aconteceu e que deixou ela triste. Por exemplo, uma perda de um ente, uma perda de emprego, uma amputação de um membro do corpo, alguma coisa que já aconteceu que desencadeia esse sentimento e que a pessoa fica presa a isso, né? E o sentimento que ela tem é de isolamento. Ah, eu vou ficar quieta aqui porque eu não incomodo ninguém. Então, tem a ligação entre essas duas patologias. E por que tem a campanha de Setembro Amarelo? A campanha de Setembro Amarelo foi iniciada em 2015 pelo Conselho de Medicina, porque foi determinado que todo ano, no dia 10 de setembro, seria comemorado, digamos assim, o dia da prevenção ao suicídio. Então são feitas várias campanhas, o Cristo Redentor no Rio de Janeiro fica iluminado de amarelo, em Brasília também, um estádio lá no Rio Grande do Sul. Então por que a cor amarela? Porque eu li que um cara nos Estados Unidos, ele se matou, uma vez que ele estava extremamente depressivo, triste, chateado, e ele estava num Camaro amarelo. E ele se matou, então a cor amarela ficou representando a luta contra o suicídio, né? Então, esse assunto deve ser abordado todo ano, não somente no mês de setembro. Mas em setembro tem esse destaque por conta do dia 10, que foi estipulado como dia de prevenção ao suicídio. E falando um pouquinho mais da depressão, a depressão é uma doença mental de elevada prevalência, tanto homens quanto mulheres, e é muito associada ao suicídio. Ela tende a ser crônica e muitas vezes ela é recorrente. Se a pessoa já teve depressão alguma vez na vida, tem a tendência de que em algum outro momento da vida ela possa ser depressiva novamente, ficar depressiva diante de alguma situação. E mesmo se alguma coisa legal acontecer, se ela ganhar um presente, for viajar, ela pode não se sentir completa por aquilo, né? Ela pode ser tomada daquele sentimento de extrema tristeza, melancolia, e nada que acontece ao redor dela consegue motivá-la, consegue fazer ela animar. E o diagnóstico da depressão, ele é clínico, ele é feito por um médico psiquiatra. É o médico psiquiatra que vai conversar com a pessoa, que vai avaliar e vai fechar o diagnóstico. É ou não é depressão? Ah, fechou o quadro, é depressão. E agora? O médico psiquiatra, ele que vai entrar com medicamento específico para poder tratar a depressão, aliado também à terapia, tá? Porque só o medicamento ou só a terapia não é tão eficaz no tratamento da depressão. O tratamento, geralmente, conforme eu expliquei, é medicamentoso e psicoterápico. A escolha do antidepressivo é feita pelo psiquiatra. E muitas vezes acontece assim, eu vou tomar uma cartela só do remédio, senão eu vou ficar viciada, né? Então eu vou tomar mais. E aí a pessoa interrompe o tratamento, sem concluir, sem fazer o tratamento do início ao fim. E assim, o risco é muito grande, porque não vai tratar a doença 100%. Igual, por exemplo, eu estou tomando antibiótico, já estou bem, então vou parar. Mas o ciclo completo eu não fiz. Então a doença ainda está incubada, digamos assim, e não foi totalmente tratada. E 90 a 95% dos pacientes apresentam assim, desaparecimento total dos sintomas com o medicamento e com a terapia. Aí está mencionando ali, é de fundamental importância a adesão ao tratamento, porque uma vez interrompido por conta própria, ou uso inadequado da medicação, pode aumentar significativamente o risco de cronificação da doença, inclusive do suicídio. Né? Eu li vários casos em que a pessoa parou o tratamento porque ela se julgou curada. Tô bem já, vou parar. Só que acontece alguma coisa na vida dela, ela não sabe lidar com aquilo, com aquele sentimento, e ela tenta o suicídio. Sendo que muitas vezes ela consegue. Né? Então, assim, tem que ter um acompanhamento clínico, um acompanhamento psicoterápico e da família, o tempo todo. Vou ter que ficar vigiando a pessoa? Vai ter que ficar acompanhando, porque é uma doença de risco. Né? Durante uma crise, durante um surto, a pessoa pode perder totalmente o controle, a noção e fazer alguma coisa contra a vida dela. Seja tomando os remédios,
ou qualquer outra coisa que ela possa fazer para tentar tirar a própria vida. Então tem que ter um acompanhamento bem de perto. Aqui são alguns sintomas da depressão. O principal, a angústia, é o principal sintoma. O segundo sintoma, mais crítico também, é o desânimo. Depois tem outros: cansaço, apatia, sentimento de desesperança, falta de motivação, sensação de falta de sentido na vida, o desejo de morrer, insônia e irritabilidade. A pessoa pode ser acometida de todos esses sintomas ou de apenas alguns, mas os que estão mais presentes, mais marcantes: angústia, desânimo e o desejo de morrer. Tá? Então, é uma doença que exige cuidado o tempo todo, né? E exige tratamento. Né? Mais uma vez eu reforço, não é frescura, não é falta de Deus. A ansiedade é uma doença como qualquer outra, como um câncer, um diabetes, uma gastrite, uma úlcera. É uma doença como qualquer outra e merece respeito e merece tratamento. Prevenção, né, da ansiedade e da depressão. Algumas dicas que eu encontrei e que eu sei que auxiliam. Ter uma dieta equilibrada, tem alguns elementos que estimulam a produção dos hormônios da felicidade. Né? O chocolate, ele aumenta a serotonina, alguns tipos de vegetais, de carnes que estimulam a produção de hormônios do bem. Então, ter uma dieta equilibrada. Praticar atividades físicas regularmente, seja qualquer tipo de atividade, porque produz endorfina, que é o hormônio do bem-estar. Então faz com que a pessoa se sinta melhor. Mesmo que ela não queira fazer nenhum tipo de atividade, é recomendado que faça. Nem que seja sair para caminhar, dar uma volta no quarteirão, sair com o cachorrinho para passear, mexer, né? Mexer o corpo. Combater o estresse, despendendo tempo para atividades prazerosas, como leitura, passeio, entre outros. Evitar o consumo de álcool, porque se está tomando medicamento, não pode ter o consumo de álcool. Diminuir as doses diárias de cafeína, porque cafeína é estimulante, né? Então faz o cérebro trabalhar mais rápido, faz a pessoa pensar mais e ter alguns pensamentos disfuncionais. Rotina de sono regular, ter hora para levantar, hora para acordar. E não interromper o tratamento sem orientação médica. Então tudo isso daqui ajuda no combate à depressão e à ansiedade. Eu achei bem legal essa figurinha aqui. Cuide do jardim da sua mente. O pensamento que você rega, cresce. Né? Tudo aquilo que a gente pensa muito, o nosso cérebro, o nosso subconsciente, ele entende como uma verdade. Se eu ficar só pensando em coisa ruim, coisa negativa, o meu cérebro vai acostumar com aquilo. Então, se eu regar tristeza, ira, rancor, ciúme, discórdia, a minha mente só vai pensar nisso, né? E isso vai crescer. Quanto mais eu pensar, mais isso vai aparecer na minha vida. Agora, do contrário, se eu pensar sobre gratidão, otimismo, paz, bondade, alegria, confiança e autoconfiança, o meu cérebro vai entender que eu sou diferente, né? Eu consigo enxergar a vida de uma maneira diferente, consigo reagir diante de um problema de uma maneira diferente. Não quer dizer assim, eu não posso sofrer. Não, não é isso. Todo mundo tem direito de sofrer, de se abater, de chorar, de em algum momento da vida ficar mal realmente, né? Mas a gente não pode deixar isso tomar conta da gente, isso reger a nossa vida. A gente tem que tentar tirar forças de dentro da gente mesmo, de Deus, de quem está à nossa volta, para que a gente dê a volta por cima, né? Porque tudo que a gente passa, sempre tem alguém passando por uma situação pior. Eu posso achar que o meu problema é o mais sério do mundo, mas não é. Se eu for conversar com qualquer pessoa, se eu for procurar algum caso na internet, eu vou achar alguém que está passando por uma situação pior que a minha. Igual eu tenho um problema de saúde, um problema no útero, e faz 4 anos que foi diagnosticado, eu penso, nossa, é um problemão, né? Só que eu lembrei esses dias que eu conheço uma outra pessoa que está passando por uma situação de saúde extremamente delicada, muito pior que a minha situação, né? Muito, muito pior, correndo o risco de ficar com sequelas graves.
Então, esse problema que eu tenho não é nada perto daquilo que a pessoa tem, que a outra pessoa tem. Então, assim, eu sou grata porque eu tenho saúde, né? E vou tratar de alguma forma esse meu problema. Não vou deixar isso me vencer, não vou deixar isso me abater. E quanto a outra pessoa que tem um problema pior que o meu, né? Eu fico na torcida, na oração para que dê tudo certo. E assim, a gente tem que se compadecer, né, das pessoas. Ah, eu tenho um problema? Tenho, mas o fulano também tem. Então deixa eu ir lá tentar conversar, dar um abraço, escutar, ver se de alguma forma eu posso ajudar a pessoa, porque isso também faz bem. Quando a gente ajuda alguém, aquilo que a gente faz para o outro, acha que assim, acaba voltando para nós depois como uma coisa boa, né? Aquilo que a gente dá para o outro, volta para nós de alguma forma, seja positivo ou negativo, né? Então a gente tem que regar os nossos pensamentos, a gente tem que cuidar daquilo que a gente pensa e o que a gente fala, porque o que a gente pensa realmente vai acontecer na nossa vida. Pode passar o próximo imagem. E aqui alguns tipos de autocuidado, né, para depressão, para ansiedade. Alguns cuidados físicos: dormir bem, descansar, fazer atividade física, ter alimentação saudável. Cuidados no lado emocional: conseguir manejar o estresse, conseguir administrar, né, ou tentar pelo menos o nível de estresse. Auto-perdão: a pessoa se perdoar, né, porque ninguém é perfeito. Então, se eu fiz alguma coisa, se eu falei de mau jeito com alguém, eu não posso ficar me culpando, né? Ficar me lamentando: nossa, eu falei de mau jeito com meu marido, eu sou muito ruim. Não, tudo bem, aconteceu, vai, pede perdão para a pessoa e se perdoa também. A gente tem que se livrar desse peso, porque senão a gente sofre. Aí a depressão em algum momento vem para a nossa vida. Autocompaixão, coragem e positividade, conforme eu falei no slide anterior. O lado social: saber pedir ajuda quando está passando por algum problema, por alguma situação difícil. Saber dar e receber. Ser ouvido, né? Saber ouvir as pessoas quando elas estão com algum problema. Ah, se eu estou com algum problema, tem alguém na minha confiança. Ô Jô, você pode me ajudar? Silêncio, você pode me ajudar? Estou passando por um problema. Saber escutar, né? Porque às vezes faz a diferença. Para a pessoa que está ouvindo, pode ser que assim, para ela seja apenas mais uma pessoa que ela está ouvindo, mas para quem fala, pode ser uma salvação, né? Eu poderia, por exemplo, estar com um desejo, um sentimento de fazer alguma coisa contra mim. Ah, eu não sirvo para nada mesmo, o primeiro carro que passar eu vou entrar na frente. Então, assim, eu tenho que cuidar de mim, né? E, por exemplo, acontece isso, eu estou com esse pensamento, eu vou e procuro a Bia. Bia, vamos conversar, você pode me escutar? E às vezes o que ela vai falar para mim vai evitar que eu tome qualquer atitude drástica. Ou talvez ela nem fale nada, talvez ela só me escute. Mas só de falar, só de desabafar, de colocar para fora, o nosso coração fica mais leve, né? Então a gente acaba mudando a nossa visão diante das coisas. E ter relações saudáveis, né? Ter bons amigos, ter bons parceiros de trabalho. Claro que cada um tem uma característica, tem uma personalidade. Eu gosto de uma coisa, o fulano gosta de outra, mas ter relações saudáveis. Ter um amigo com quem contar, sabe? Ter um parceiro para poder conversar, para poder ajudar essa pessoa, para a pessoa ser ajudada também por nós. Né? Ter relações saudáveis em todos os âmbitos. Não só na igreja, não só no trabalho, não só com os amigos da faculdade. De maneira geral, né? Ter relações saudáveis. E um lado espiritual, né, que a gente também não poderia deixar de falar. Meditação ajuda a acalmar o cérebro, acalmar o pensamento. Conexão com a natureza, né, faz a gente se sentir parte realmente da natureza. Você vai num lugar, tira o sapato, o tênis, fica descalço, sente a terra, né, a nossa energia fica renovada. Silêncio. Quando a gente está com a mente muito, muito agitada, muito atribulada, é bom a gente ficar em silêncio, ouvindo a nossa respiração, se conectando conosco mesmo. Oração, né, que eu acredito que seja um dos principais pilares para que a gente se sinta bem, para que a gente acalme o coração, acalme a mente. Estudo também ajuda, seja estudo da Bíblia, eu vou ler alguma coisa que eu gosto, eu vou fazer palavra cruzada, alguma coisa que faz a nossa mente trabalhar, né? O estudo
mexe com a nossa mente, tira o foco do problema, daquela situação difícil, todos esses pontos, na verdade, e nos ajudam a tocar a vida, apesar dos pesares, né, dos contratempos que surgem. Pode passar, Bruno. Sobre a campanha do Setembro Amarelo, né? Lembrando sempre que ninguém está sozinho, né? Eu falo, você não está sozinho. Lília, você não está sozinha. Cris, você não está sozinha. Márcia, ninguém aqui está sozinho, né? Cada um de nós tem alguém que possa confiar. Ah, não tem ninguém. Tem Deus. Amém. Ah, não tem marido, não tem esposa, não tem amigo, não tem filho, não tem mãe, não tem pai. Tá, mas você tem Deus, né? E sempre que você tiver algum problema, procure alguém. Ah, mas eu acho que fulano não ia querer me escutar. Mas procura, tenta. Né? Você pode me ouvir? Vamos conversar? Né? Aquilo vai fazer bem. E uma coisa que eu tinha falado no início, né? Frisando agora, seja solidário, porque a gente nunca sabe o que cada pessoa enfrenta. Igual, por exemplo, eu tenho medo de cobra, né? Morro de medo, tenho pânico. Para muitos pode ser bobeira. Só que para mim não é. Né? Pra mim é assim, uma coisa que se aparecer um bicho aqui na minha frente eu vou morrer de medo. Pra Marli pode não ser nada. Agora, se ela ficar rindo, se ela ficar ridicularizando o problema, ficar debochando, aquilo vai me fazer mal, né? Então, apareceu um bicho aqui, não, peraí, calma. Calma, sai daqui, sai de perto, não vai acontecer nada. Então, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Ah, eu tô passando por um problema, não consigo comer, não consigo sair da cama para trabalhar. Tá, mas vamos conversar? Posso te ajudar de alguma maneira? Né? Eu me compadeço de você. O que eu puder fazer pode contar comigo. Então a gente tem que ter empatia, porque ninguém sabe a dor que o outro passa. O que pra mim é bobeira, para o outro pode não ser. E às vezes uma brincadeira de mau gosto pode levar a pessoa a tirar a própria vida. Eu já li muitos casos de adolescentes que sofrem bullying na escola e acabam tirando a própria vida, porque não suportam aquele tipo de brincadeira de mau gosto em excesso, né? Não aceita aquela rejeição que é colocada e acaba tirando a própria vida. Só que quem faz esse tipo de coisa não sabe o que a pessoa sente. Só quem está vivenciando o problema é que sabe. Então a gente tem que ter essa sensibilidade. Claro que às vezes na adolescência não está maduro bastante, não tem essa noção, né? Mas nós, como adultos, a gente sempre tem que se colocar no lugar do outro. Ouvir com empatia, né? Respeitar a dor do outro, o problema do outro. Pode passar, acho que agora é o vídeo. Não, é o vídeo agora. Eu vou mostrar um vídeo para vocês que fala sobre essa campanha, né, do Setembro Amarelo e da importância de falar aquilo que a gente sente. Isso. Furacão silencioso.
para vocês é isso. Caso alguém tenha alguma dúvida, alguma pergunta, está aberto. Tá bom? Obrigada. Muito obrigado. Estou com o coração palpitando, as mãos frias e com a boca seca. Será que é ansiedade? Senhor Jesus. Boa noite. Obrigado pela presença de todos. Isso aqui é um sinal que vocês entendem o recado, a seriedade do assunto. Não é brincadeira. A Isabela acabou de falar com a gente aqui a parte da nossa alma. Mas ela também falou que a nossa parte espiritual é fundamental. E é sobre essa parte que eu vou falar agora com vocês. E eu gostaria que cada um de vocês, do seu íntimo, tivesse intimidade com Deus, para que Ele possa revelar, para que Ele possa nos mostrar quão importante é. Deus é vida, e Ele quer se relacionar conosco. Eu separei alguns dados, só para a gente ficar, apesar da Isabela já ter passado vários para a gente. É o seguinte, essa doença que nós temos que tratar dessa maneira, ela não respeita a idade, classe social, raça, continente. Ela não tem limites. Ela está atacando toda a humanidade. E hoje ela é um dos maiores maus existentes na humanidade. Junto com as doenças cardíacas está a depressão. É o que mais aflige o homem. Só que apesar de ter um índice tão alto, ela é a menos diagnosticada. Por todos os fatores que a Isabela compartilhou com a gente aqui. Tem o preconceito, eu posso ser discriminado, eu posso não saber que eu estou passando por esse quadro. Por isso a importância da palestra, para nós identificarmos e sermos salvos, ou até mesmo salvar alguém que está do nosso lado. Então nós temos que estar atento aos sinais. Isso é muito importante. 15% da população mundial, olha isso, é um número astronômico, vai passar em algum momento por algum quadro de depressão. 15%. Então eu posso estar bem hoje aqui, eu estou ouvindo até essa palestra e falar, isso não é para mim, eu estou bem. Mas um pouco lá na frente, alguma coisa pode desencadear e eu posso me encontrar nessa situação. Desses 15%, a maior parte é o público feminino. Por quê? Por causa das mudanças hormonais. A gente sabe que o corpo feminino é diferente do homem. Não que os homens estejam fora disso. Muito pelo contrário. Principalmente na andropausa. O homem pode se ver nessa situação. Nós somos seres químicos. O nosso corpo está constantemente sofrendo mutação. Cargas de energia no nosso cérebro, mudança hormonal no nosso corpo. Faz 1 ano e meio mais ou menos que eu fui diagnosticado diabético. Apesar de ter esse corpinho aqui e tal, diabético. Houve uma mudança no meu organismo. Eu não tenho mais a produção de insulina, que é um hormônio. Olha, só minha esposa que está ali para falar o quanto que eu mudei. O quanto que eu mudei, mas não é muito... O meu estado de humor, a minha irritabilidade, a minha falta de paciência, tudo isso se acentuou de uma forma que eu era uma pessoa bem-humorada, extrovertido. Não que hoje não aconteça, sim, mas há uma luta hoje para eu chegar nessa situação. Porque nós estamos sofrendo reações, nós somos química pura. Nós podemos classificar a depressão, que ela tem o surgimento de duas formas. Interna, como é a que eu falei para vocês agora, que nós somos químicos, ou ela pode ser externa. Eu posso ser afetado por um trauma, por uma injustiça, por relacionamentos, por perdas, enfim, N situações externas, mas que vêm contribuir para que eu me encontre nessa situação. Então nós precisamos identificar da onde vem. Eu preciso fazer, conhecer como acontece
Para eu saber, é externo, é interno, como eu vou me tratar, como eu vou buscar. Eu preciso conhecer isso. Conhecimento é o início, do tratamento. 20% das pessoas que têm depressão se suicidam. É muito, gente. É muito. Desses 20%, se 80% dessas pessoas tivessem buscado um tratamento, não teriam chegado nessa situação. Ou seja, a maior parte consegue se recuperar, consegue se curar, ou consegue levar uma vida normal. Então isso aqui é muito valioso. 80% é um número muito alto, e nós temos que buscar isso, para que ninguém se perca, nem eu mesmo e nenhum dos meus amados, familiares, amigos, enfim. Sintomas. A Isabela falou aqui, eu vou só reforçar, eu vou até falar meio breve aqui, que são... Eu vou expor um quadro aqui, irmãos e amigos, visitantes, para a gente ver o lado, vamos dizer assim, escuro, mas nós não vamos ficar aí, nós vamos também entrar com a solução. Quais são os sintomas? Tristeza constante, ansiedade constante em grande parte do tempo, na maioria dos dias. Pessimismo, baixa autoestima, sentimentos de culpa, impotência, inutilidade, sentimento de inutilidade, perda de interesse nas coisas anteriormente apreciadas, insônia, ou o inverso, dormir demais, falta de apetite, emagrecimento, ou comer demais e ganho de peso. Pensamentos de morte e suicídio, isolamento social, dificuldade com simples conversas. Em adolescentes, irritabilidade, drogas, rebeldia, conduta desafiadora, promiscuidade e higiene pessoal precária. Isso é o que mais se acentua nos adolescentes. Em cristãos, entenda, não é porque você é um cristão que você pode achar que você está imune disso. Não. Todos nós podemos cair nessa situação. Quais são os sintomas de um cristão? Ele se sente culpado, dificuldade em orar, em ler a Bíblia, em ir às reuniões, louvar, perdeu a alegria espiritual, se sentem constantemente punidos por Deus. Então, esses quadros é um quadro negro na nossa vida. É uma mancha. O diabo tem usado muito isso para afetar as pessoas, tanto dentro da igreja como fora. Por quê? Porque a nossa mente comanda o nosso corpo. Se nós não cuidarmos da nossa mente, todo o nosso corpo não irá bem. Então, ele sabe disso. Se eu quebrar um braço, eu vou para o trabalho. Se eu quebrar uma perna, eu consigo trabalhar, fazer um monte de coisa. Eu venho para a reunião, eu leio a Bíblia, eu oro. Mas, quando a nossa mente é abalada, somos imprestáveis para o mundo e para Deus. Porque todo o nosso corpo fica cativo. E é isso que ele tem. Qual é o tratamento? Diante de todo esse quadro negro que eu passei aí. Verbalizar. Essa música foi muito bem aplicada, muito boa, não conhecia, gostei. Então, verbalizar é um processo terapêutico. Como que funciona? Uma pessoa que se encontra com depressão e ela procura um tratamento. Ela vai no psicólogo, no psiquiatra. É um processo terapêutico. É você sentado, falando e alguém do outro lado ouvindo. E o que acontece? Às vezes você fala 50 minutos, o psicólogo fala 3 e você sai de lá aliviado. Que psicólogo bom, que terapia maravilhosa. Mas na verdade ele não fez quase nada, ele deixou você falar. Esse processo terapêutico é o que Deus quer fazer conosco. Ela falou aqui de Filipenses 4:6, que fala que não andeis ansiosos de coisa alguma, antes que todas as vossas petições e súplicas sejam feitas em oração. O que é isso? É eu ir diante de Deus, diante do meu Pai, que não é um acusador,
Ele está querendo me ouvir, ele está querendo se relacionar comigo. Então, oração é uma ferramenta para vencer a depressão. Eu posso estar ali no meu quarto orando, ou numa reunião orando, só que quem está do outro lado não é uma criatura falha como eu. É Deus, é o onipotente, é o eterno, é o onisciente. Ele sabe todas as coisas e Ele pode dar solução para nós. É Ele que está do outro lado ouvindo. Então nós temos que focar na oração. Salmo 116, eu vou ler rapidinho. Eu gostaria que o irmão Bruno colocasse no telão, só para vocês irem acompanhando, vou ser bem dinâmico. Salmo 116, ele é fantástico. Eu já tive uma experiência muito forte com esse salmo. E ele começa do fim para o começo. Ele conta o resultado, mas depois ele explica a história. Ele fala assim: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Invocá-lo-ei é chamar. Vocês estão conseguindo transportar isso aqui para um consultório, né? Alguém sentado falando, mas quem está do outro lado ouvindo é Deus. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Eu chamei pelo Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. A depressão é um abatimento de alma, é uma alma cansada, fadigada. Compassivo e justo é o Senhor nosso Deus, é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Veja, um pouquinho de conversa aqui, ele já está usando o verbo no passado. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Veja, a morte à alma. Nós vimos que uma das consequências da depressão é o suicídio. É a pessoa não querer viver mais. Outra coisa, das lágrimas, é a pessoa triste, chorando, isolada. E os meus pés da queda, ou seja, aquela pessoa que caminha para a ruína, para a destruição. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação: todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o seu nome. Então, o que nós podemos dar em troca de tão grande salvação, que é o que Deus quer nos dar? Nós não precisamos ser um teólogo, conhecer toda a Bíblia. Ela se resume em uma coisa: salvação. O Deus quer salvar o homem, e para isso eu preciso ter intimidade com Ele, eu preciso conversar com Ele, chamá-lo, chamar o Senhor. Um outro exemplo que tem na Bíblia, se o irmão puder colocar, é 1 Reis 19, começa no verso 4, fala de um dos maiores profetas da Bíblia, que foi Elias. Ali tem um quadro completo de depressão. Uma pessoa que fugiu para o deserto. Se você conseguir acompanhar, Bruno, ir passando os versículos, tá? Mas eu vou sintetizar. Ele fugiu para o deserto e pediu para Deus até tirar a sua vida. Ele não queria mais viver. Esse sentimento de morte se apoderou dele. Era um homem de Deus, um dos maiores profetas da Bíblia, e ele chegou nessa situação. Mas o que aconteceu? Deus foi ao seu encontro, mandou um anjo, trouxe comida para ele, falou para ele se levantar, se alimentar. O que é isso? Nós vimos que ele estava sem apetite, ele se isolou, foi para um deserto, não comia, queria a morte. Esse é um quadro do pico de depressão. Ele estava no mais alto estágio de depressão, mas Deus foi lá e tratou com ele. Jesus disse: os sãos não precisam de médico. O que isso quer dizer? Deus tem a solução para nós, mas Ele tem poder para nos curar.
mas ele pode não nos curar. Para isso nós devemos procurar um médico também, que é o que a psicóloga falou aqui pra gente. Não podemos ignorar o tratamento médico, tá? Nós temos fé, nós cremos na Bíblia, no poder de Deus, sim, mas Jesus disse: os sãos não precisam de médico. Se eu me encontrar numa situação e eu já orei, pedi a Deus, ele não me curou, posso buscar ajuda médica sem problema. E aqui Deus entrou com providência física para Elias também. Ele veio com comida, ele supriu o seu físico para que ele tivesse força. E além disso, Deus ainda o encorajou. Ele falou: ó, se alimente, porque é longa a tua jornada. Ou seja, ele renovou a esperança de Elias. Por que Elias se encontrou nessa situação? Uma mulher chamada Jezabel, maligna, ela disse para ele que ela iria cortar a sua cabeça, assim como aconteceu com os profetas de Baal. E ele se sentiu atemorizado e se sentiu sozinho. Ele disse para Deus: Deus, eu sou zeloso com as tuas coisas e eu estou aqui sozinho. Aí Deus soberanamente falou para ele: você não está sozinho. Ainda restaram 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal. Ou seja, a depressão, ela faz isso conosco. Ela nos dá uma falsa realidade. Eu posso achar que eu estou num buraco gigantesco, como a psicóloga falou aqui, que o meu problema é maior do que o dos outros, mas Deus abre os nossos olhos e Ele fala: você não está sozinho. Tem mais 7.000 com você que não dobraram os joelhos. Vai lá, se encontra com Ele, meu exército está lá. Então nós temos apoio, nós podemos contar uns com os outros. Se eu não tenho família, de repente a minha família mora em outro estado, em outra cidade, é longe, nós temos os irmãos, nós temos a igreja, nós temos amigos. Então busque ter um relacionamento com Deus e com as pessoas. Nós não estamos sozinhos. E aí Deus livrou Elias desse processo de depressão profunda e pôde usá-lo ele ainda grandemente. Então, o que eu queria falar para vocês nessa noite? É basicamente isso. Não é porque eu estou bem hoje, eu tenho um bom emprego, eu tenho saúde, ou eu tenho Deus, que eu posso me achar imune dessa situação. Não, todos nós podemos cair. Mas nós temos que nos lembrar sempre que nós temos um Pai que está de braços abertos, querendo ouvir a nossa voz. E como que eu sento no divã para falar com Ele? É em oração. Oração. Jeremias 33:3 diz: invoca-me, chama-me, e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O próprio Senhor Jesus disse: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque eu sou manso, sou humilde, e achareis descanso para a vossa alma. A depressão é uma doença da alma, mas Deus tem uma solução. Jesus tem uma solução, mas Ele quer conversar conosco. Amém? Amém. Então, nós não sabemos o que vai acontecer conosco daqui a 10 minutos. Nenhum de nós aqui sabe. Só Deus sabe. Eu gostaria de fazer uma oração para nós fecharmos essa meditação, mas eu gostaria de convidar cada um de vocês para fazermos junto essa oração diante de Jesus, que é aquele que leva o nosso fardo, que nos socorre a nossa alma, diante de Deus, para que a gente saia daqui diferente. Nós vamos ter uma conversa com o nosso Pai, no divã, eu e ele, pessoal. Apesar de estar cheio aqui, nós podemos fechar os nossos olhos e chamar o nosso Pai, e Ele vai falar com cada um de vocês aqui, individualmente. Quem ainda não teve uma experiência de ter Deus dentro de você, quem ainda não teve uma experiência de invocar,
de chamar o Senhor Jesus para dentro dele, essa é a oportunidade. Porque aí quem vai causar transformação, causar mudança, não sou eu. Não adianta eu olhar para mim. É o Espírito Santo que vai me convencer, que vai me transformar. Vamos levantar. Essa é uma decisão que cada um de nós temos que tomar, né? Assim como eu procuro um psicólogo, como eu tenho que ir atrás do tratamento, como eu tenho que ir atrás do médico para cuidar do meu coração, eu preciso ir diante de Deus e falar: Deus, cuida de mim, me renova, trata, restaura. Uma só palavra é suficiente e Deus cura. Eu gostaria de convidar todos vocês para nós estarmos em pé e repetirmos uma oração. Nós vamos fazer uma só oração. Mas quem aqui nunca teve essa experiência de chamar Deus para dentro? Nós vamos fazer isso agora. E quem já tem Deus, mas às vezes se encontra num quadro meio complicado, ou não gostaria de passar por isso, que eu creio que é a vontade de todos, nós vamos invocar o nome do Senhor. O que darei em troca de tão grande salvação? Tomarei o cálice da salvação, invocando o seu nome. O nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. E quando eu pronuncio esse nome, todo o poder de Deus se concentra dentro de mim. E é esse poder que vai mudar a nossa situação. Eu gostaria de pedir para todos abaixarem a cabeça, fecharem os olhos. Se encontrarem nessa situação, você está numa sala, sozinho, somente você e o seu pai. Você está no divã, sentado, e o teu pai está olhando para você, ouvindo a tua voz. E você diz assim comigo: Deus Pai, Todo-Poderoso, meu Criador, Tu me conheces, me sondas, Senhor Jesus, eu preciso de Ti, eu sou fraco, eu sou humilde, Senhor Jesus, o Teu nome tem poder, e a minha alma o reconhece. Nesta noite, eu me entrego somente a Ti, como o meu Salvador, como o meu resgatador. Senhor Jesus, salva minha alma. Senhor Jesus, me dá vida, vida em abundância. Senhor Jesus, um novo começo, de alegria, de paz e de amor. Obrigado, Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Que vocês se lembrem sempre de invocar esse nome. Tem poder. Amém.